Então vemos o protagonista saindo com mais uma entrega. E a gerente comenta que para ser um pedido grande assim deve ser o Lorde novamente, que não podia sair de casa devido à sua saúde fraca. Então a gerente disse que adoraria conhecer ele, mas ele nunca sai de casa. A cena corta para as montanhas e lá vem nosso prota correndo novamente. Os bandidos que seguiam por aquele caminho, o avistam e impedem ele de prosseguir. Eles iam perguntar se ele não conhecia uma certa pessoa, mas sentem um cheiro muito bom vindo da cesta do prota. Então eles falam para ele colocar aquilo no chão, que eles queriam provar um pouco. O prota pede desculpa e diz a eles, que já pagaram por aquela mercadoria. Então os bandidos perguntam a ele que tipo de pessoa ele achava que eles eram. Enquanto isso o líder se aproxima, dizendo que estava impressionado com o prota, e que gostava de jovens de atitude como ele. Ele propõe ao prota, que como eles todos estavam famintos eles deveriam decidir aquilo no pedra papel tesoura. O prota pergunta sem entender, por que deveriam jogar pedra papel tesoura. Mas em seguida pergunta se caso ele ganhasse poderia seguir seu caminho. O homem diz que sim. Mas ele fala que se ele perder eles ficariam com tudo. O prota diz que isso parecia legal, e ele topa e se prepara para jogar. Então eles jogam e o prota ganha a partida. Os bandidos não conseguem acreditar naquilo. Mas o prota diz que tem uma entrega urgente para fazer, e sai correndo dali. No entanto, o líder do grupo não acredita no que acabou de acontecer, e ordena a seus capangas que tragam ele imediatamente de volta. E dois dos capangas vão atrás do protagonista. 2 horas depois. No entanto seus homens retornam, dizendo que haviam perdido o protagonista de vista. O chefe do grupo diz a eles que não dá para acreditar, mesmo eles sendo os mais rápidos deles, eles ainda tinham perdido o jovem de vista. Os homens pedem desculpa, pois não conhecia o local e havia muitos caminhos. O chefe já estava claramente nervoso, mas de repente ele se acalma e pensa que realmente eles não estavam familiarizados com aquele local. Ele então mudando de assunto, pergunta aos dois o que eles acharam do jogo mais cedo, mas os homens amedrontados ficam com medo de falar. O chefe diz então que ele tinha perdido e isso ele já sabia, no entanto foi apenas a primeira rodada, e ainda havia mais 2 para jogarem. Pois ele costuma jogar uma melhor de 3, e ele fala que o prota partiu assim que ganhou a primeira, seus comparsas então entendem por que ele perdeu. Então ele fala que como os dois não tinham trazido o protagonista para terminar a partida, eles deviam assumir o lugar dele, e terminarem o jogo agora. Ele disse que daria um round para cada um deles, e os capangas ficam assustados. Aí vocês já sabem o que aconteceu, né pessoal? Corte rápido, faca, é Tramontina. Então a cena corta para uma casa nas montanhas, e lá está nosso prota finalizando mais uma entrega de bolinhos. E vemos a pessoa admirando os bolinhos que cheirava muito bem, e pareciam deliciosos. Então o homem dá uma boa quantia em dinheiro pelos bolinhos, e o prota disse que aquilo era muito. E o homem disse que não tinha problema, ele deveria apenas pegar. E assim ele dá mais uma quantia para que o prota entregue aos pobres. O prota fala a ele que não precisava de novo, pois ele já havia ajudado muito durante a última inundação. O homem apenas disse que isso era vontade dele. Então o protagonista coloca sua mão em suas roupas para pegar alguma coisa. E num instante ele está completamente cercado por guardas, com espadas em seu pescoço. Mas o homem pede a eles que se afastem e parem com isso. Então o prota entrega um ginseng ao Sr. Lorde, dizendo que um escavador encontrou e pediu que ele o entregasse, para ajudar a recuperar suas forças. Neste momento os guardas recuam quando viram que não era nada perigoso. O Sr. Lorde apenas pede desculpas, e pede que ele não se irrite pois os guardas só estavam fazendo seu trabalho. O protagonista diz que estava tudo bem, e apenas entrega o ginseng. Mas o Lorde pergunta quem era este homem, pois ele não se recordava dele. O prota fala que o senhor que deu isso a ele, falou que quando a esposa dele tinha falecido, ele passou por muitas dificuldades porque não tinha dinheiro. Mas com as doações do Lorde ele tinha conseguido sobreviver. O Lorde então fala, mesmo assim dar algo tão valioso apenas por aquela pequena ajuda. E o prota disse que para aquele senhor,
aquela ajuda significava muito para ele. E que também além deste senhor, havia muitos outros que o agradecia muito. Mesmo aqueles que não necessitavam da caridade dele, se preocupava muito com sua saúde. Mas neste momento o Lorde faz uma cara de assustado, com o que o Prota tinha acabado de dizer. Então o Prota, antes de sair, disse que as pessoas gostariam de vê-lo novamente, quando melhorasse sua saúde. O Lorde disse que levará isso em consideração quando melhorar. O Prota então se despede e vai embora. Mas assim que o Prota sai, o Lorde olha com uma cara não muito contente, para seu ginseng e começa a pensar. Já que aquilo tinha sido dado a ele, então ele deveria comer. E ele continua sussurrando, que aqueles miseráveis idiotas eram revoltantes. Que era só dar um pouco de dinheiro a eles e já querem devolver o favor. Será que eles por algum momento tinham parado para pensar de onde vinha aquele dinheiro, e onde ele, o Lorde, tinha conseguido sua fortuna? Diz também que o fato de estarem falando sobre as benfeitorias dele, o dava arrepios. Diz então que talvez ele pudesse tirar vantagem disso, e conseguir algumas mulheres. Então ele fala que já estava na hora de sair dali, e ir para um lugar mais afastado, e ele faria isso no dia seguinte e levaria apenas o necessário. A cena corta para a taverna e vemos o Prota, chegando de suas entregas. A gerente pergunta o porquê de ele ter demorado tanto, e já havia mais pedidos para ele entregar. Ele disse que demorou porque teve que entregar as doações que o Lorde tinha dado a ele. Então o Prota verifica quais são os clientes e sai novamente para fazer as entregas. E novamente nos é mostrado o líder do grupo de bandidos, imaginando como ele havia perdido aquela partida. Pois ele tinha certeza que pelos movimentos do dedo do Prota, ele jogaria a tesoura. Mas então ele mudou para papel no meio do percurso, como aquilo era possível. Ele chega a pensar que o Prota poderia ser um mestre em artes marciais. Mas chega à conclusão de que não era possível, afinal como aquela sacola de banha poderia ser um mestre. Então um de seus capangas o chama dizendo que eles já tinham terminado. E vemos que eles tinham invadido uma casa, e eliminado todos que estavam ali. Mas tinha deixado um vivo. Então vemos que aquele a quem eles tinham poupado a vida era o Lorde. Os ladrões dizem que eles tinham encontrado as caixas com ouro. Aqui percebemos, galera, que o Lorde na verdade fazia parte do grupo dos ladrões. Ele tinha roubado eles, por algum motivo, e tinha fugido. Então o chefe disse que ele tinha gastado bastante para contratar aqueles guardas inúteis, e que ele deveria contratar pessoas melhores se fosse gastar tanto assim. Ele chama o homem e pergunta se ele tinha praticado bastante, e diz ao homem que ele era o melhor com quem ele já tinha jogado pedra, papel, tesoura. E que ele quase tinha perdido para ele algumas vezes no passado. Então o chefe fala que se ele o derrotar mesmo assim ele não o deixará viver, mas irá garantir um desejo dele. O homem que já estava todo acabado pede para seu chefe crescer. Mas o chefe finge não entender o que ele disse, e começa a se preparar para jogar. Mas o homem começa a falar que era melhor que fosse assim, ele estava vestindo roupas que não era para ele. E tudo tinha sido uma provação. Quando ele para pensar, ele tinha passado a vida toda tentando sobreviver, matava, pilhava e fugia tentando sobreviver. Fala também que abandonou o bando, porque não queria mais levar aquele tipo de vida. No entanto, ele tinha tanto medo que eles o encontrassem, que mal conseguia dormir. E quando ele finalmente conheceu boas pessoas. Nesse momento ele respira fundo e pensa nas pessoas da vila. Aqui vemos pessoal, que o Lorde realmente estava arrependido de sua vida passada, e queria construir uma nova. E aí, o que vocês acham? Deixem aí nos comentários, mas enfim voltemos à história. E disse que estava tudo bem, este era um final certo para um cara como ele. Então seu chefe aproxima dele e coloca a mão em seu rosto, perguntando sobre o que ele estava falando. Ele apenas pediu uma partida de pedra, papel, tesoura. Então ele pede ao Lorde que levante o punho para eles jogarem, mas o Lorde nega e diz que não. Esta era a primeira vez que ele se sentia livre e aliviado, e não queria se sentir podre pelos jogos de um louco com idade mental de uma criança pequena. O homem irritado diz a ele para parar de falar besteiras, e jogasse logo. Então ele finaliza o Lorde esmagando seu crânio.
A cena corta para nosso prota que estava quebrando nozes para as crianças. Elas ficam admiradas pois eram difíceis de quebrar até mesmo usando pedras. E uma das crianças o chama de gordo obeso e pede que ele dê a castanha para eles. Então o prota irritado pergunta do que eles chamaram ele, e as crianças repetem de novo o deixando mais irritado. Até que a menina o chama de irmão bonitão, e ele se agrada e dá as castanhas para eles. Mas assim que ele as entrega as crianças continuam zombando dele. Ele ignora a brincadeira das crianças e dá todas as castanhas para eles. Então vemos uma mulher saindo de uma velha casa. Ela disse que já tinha separado alguns bolinhos para o pai delas, e que poderiam comer aqueles que estavam com ela. A mulher vai falar com o prota, agradecendo a ele por trazer comida a eles todos os dias. Ela fala para ele avisá-la quando ele precisar de ajuda na taverna, que ela irá ajudá-lo. Então nosso prota segue seu caminho, e chegando à taverna novamente ele vê alguns guardas do governo. E assim que ele entra, ele vê a gerente, e Erin conversando. Sem entender ele pergunta o que tinha acontecido. Então a gerente diz que bandidos atacaram o Lorde, e finalizaram ele, e atearam fogo em sua casa. Ela completa dizendo que segundo os guardas, eram um grupo de bandidos que se chamavam Caveira Branca. E que o líder deles era um louco, que gostava de jogar e brincar com a vida das pessoas. E Erin mostra o retrato falado do homem para o prota, e ele o reconhece imediatamente. E aí pessoal, o que vocês acham que vai acontecer com esse cara? Deixem aí nos comentários, e sem spoiler. Nosso prota sai imediatamente da taverna dizendo que tinha esquecido algo quando fazia suas entregas. A cena corta para as montanhas, e vemos que ele já estava lá na casa do Lorde observando o que tinha acontecido. E ele sai dali em disparada floresta dentro. Ele sabia que os bandidos não estariam muito longe. Após um tempo ele encontra uma casa aparentemente abandonada no meio da mata. Vê duas pessoas suspeitas do lado de fora vigiando o local. E ele se aproxima sem os homens perceber. E pergunta se eles eram do grupo Caveira Branca. Os homens ficam surpresos pois não haviam visto ele chegar, e nem mesmo barulho ele tinha feito e perguntam quem era ele. O prota com cara de quem não queria nada reconhece os homens e pergunta se o chefe deles estava. O chefe que estava bebendo percebe que tinha alguma coisa estranha. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o prota entra na casa e todos ficam surpresos ao ver ele ali.